formado em contabilidade e administração de empresas. Vou falar um pouco sobre o fim do meu segundo casamento. A separação foi em abril de 2017, já tem 3 anos. Bom, meu nome é Fernando de Oliveira Ramos, nasci em Brasília no dia 10/10/1960, tenho 59 anos, sou médico, casado há 34 anos. Tenho uma filha viva e um filho falecido de um único relacionamento. A data do falecimento foi 12 de agosto de 2015. Meu nome é Eduardo Sanches Faria, eu sou administrador de empresas, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 59 anos, 3 filhos, casado, participando dessa entrevista para falar sobre perdas, né? E basicamente de perdas importantes, assim, super importantes na minha vida. Tive falecimento do meu filho, do meu filho mais velho, Eduardo, e tem 2 perdas, vamos dizer, perdas secundárias, né, que as pessoas até podem, às vezes, não dar muita importância, mas para mim foram coisas significantes também, que foi a perda do nascimento do Dudu, do meu filho mais velho, a perda de um filho dito normal. Meu nome é Pedro e, a pedidos de Viviane, eu vim prestar um depoimento sobre a perda de uma pessoa, de um parente meu. Esse parente foi minha irmã Manuela. Oi, eu sou Marcelo, tenho 24 anos e há 4 anos atrás eu perdi o meu pai para um câncer de pulmão. Meu nome é Permínio, sou professor universitário, tenho 50 anos. A perda mais recente de minha vida foi minha gata, Cici, que tinha 19 anos. Morreu em novembro de 2019. Uma tristeza profunda, muito difícil lembrar até desse dia, mas não podia me desesperar. Tinha que cuidar também da minha esposa e da minha filha. Foi muito difícil. Foi o primeiro filho, né, o filho mais velho, o filho esperado, assim, uma emoção muito grande, né, ser pai pela primeira vez. E o seu filho vem com uma deficiência, e quando você vê a criança no berçário, você vê que tem um problema, né, que a coisa não está tão bem quanto você achou que ia ser. E os médicos fecham a cortina do berçário e a gente não consegue ver. Eu não vi o parto, não participei do parto na hora. Mas vi ele rapidamente, o médico me chamou lá fora, eu entrei, vi meu filho, vi que ele tinha um problema, o médico me explicou por alto o que era, e o impacto do que fazer, né? O que fazer. E naquele momento, assim, acho que a gente não tem muito tempo de pensar, né? Porque são coisas que separam a vida da morte, efetivamente, né? Naquele momento. Então era procurar o melhor caminho, a melhor possibilidade que se apresentou no momento e que a gente julgou ser a melhor, cirurgia e tal. Ele tinha horas de nascido e foi ser operado, tinha 20 horas de nascido, já tinha que ser operado. Então foi tudo muito rápido, né? Tivemos que tomar decisões muito rápidas. Mas se você, assim, respondendo a primeira pergunta, qual foi a sensação, né, da minha primeira perda, o que isso impactou em mim? O primeiro pensamento que me veio na cabeça foi: por que comigo? Né? Acho que esse foi o grande impacto que passou na minha cabeça, foi: por que comigo? Foi uma mistura de desespero e de alívio. Alívio porque a separação era iminente. Eu sabia que ela ia acontecer a qualquer momento. Não queria que tivesse acontecido, mas sabia que ela ia acontecer. E ao acontecer, foi uma forma de dizer: ok, você vai ter que ver essa página, vai ter que seguir em frente. Mas também, como eu falei, houve desespero, porque
eu não tinha me preparado para aquilo. Eu não sabia e não conseguia imaginar como seria a minha vida sem aquela pessoa do meu lado. Como seriam as minhas rotinas, como seriam os meus planos. Enfim, meu mundo tinha virado de cabeça para baixo. Na verdade, ela já estava doente há algum tempo e a gente já vinha mais ou menos se preparando para a partida dela, tá? Eu que tomei um pouco à frente das coisas, de ficar no hospital, de acompanhar meu pai e minha madrasta, já que ela era filha do segundo casamento de meu pai, e a gente já vinha mais ou menos preparado. Agora fui eu quem recebi a notícia de que ela tinha morrido, já que ela estava na UTI do hospital e não poderia ter acompanhante lá. Então a minha primeira reação foi realmente me preparar psicologicamente para poder ligar para o meu pai, avisar ele o que foi que tinha acontecido e chamar ele para ir para o hospital, esse tipo de A coisa. reação foi que o meu mundo ia acabar, porque o meu pai era a pessoa que eu mais me apoiava, a gente morava juntos e a partir dali eu tive que sair de casa, fui morar com a minha avó na época e minha primeira reação foi de assim, um choque para mim, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo, onde eu ia morar, o que eu ia fazer. Eu acho que a primeira reação para mim foi essa. Apesar da doença ter sido um câncer, a gente já vinha se preparando para o pior acontecer, porque é uma doença que vai levando aos poucos. Mal ou bem, eu estava preparado para minha perda, apesar de ter sido uma coisa muito forte para mim naquela época. Ela estava já bastante mal, eu tive que sacrificar. Foi uma perda previsível, né? Eu sabia que dia ela ia morrer. E eu vi que realmente ela já tinha passado o tempo dela, coitadinha. E enfrentei ligando para várias pessoas que gostavam de mim e dela. Minhas filhas, meu sobrinho, alguns amigos, minha prima que foi quem me deu, minha mãe. O veterinário era meu primo também. E ficando bastante chapado. Tomei muito óleo de maconha na ocasião. E foi uma coisa que ajudou bastante no meu luto. Acho que a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é enterrar um filho, vai na contramão natural da vida, né? Apesar de ter outras perdas importantes, como perder um irmão, uma esposa, pais, ou perder um paciente, no meu caso que eu sou médico também, que é uma coisa muito difícil. A vida fica um pouco sem graça, mas a gente tem que unir forças, tem que resgatar também as suas emoções e apoiar as pessoas que estão em volta de você, senão a vida fica muito chata. Fica muito mais pesado conviver com isso. Tem duas maneiras de passar por uma coisa ruim, ou da pior maneira ou da melhor maneira. Eu tento passar da melhor maneira. É um caminho sem volta e com o tempo você aprende a conviver com a dor, mas só isso. Não vai passar, não... Tem dias que ficam muito difíceis, tem dias que são mais fáceis, mas é importante. No caso do meu filho, ele tinha uma doença crônica que maltratou muito ele e a família nos últimos meses. E apesar de nós termos nos preparado, quando o final chegou foi muito difícil para todos nós. Nunca é fácil, né? Então, basicamente Na isso. situação que a gente estava vivendo, quer dizer, a grande dor, né, que a gente sentia era a primeira sensação é por que comigo, e depois, já que aconteceu comigo, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer com isso? E aí a situação era
ter que operar, ter que tentar achar as melhores condições, talvez o melhor médico, e a gente nunca sabe se é, né? E quais as consequências disso, né? E na realidade, e tentar poupar um pouco minha esposa nesse primeiro momento, né? E a mãe, e ela na ansiedade de ver o filho, não conseguia ver o filho, quer dizer, eu tendo que administrar uma situação muito difícil, né? Assim, de por que o filho não está no quarto, por que o quarto não está com flores, e a gente correndo, tudo muito complicado. Então, assim, a gente ouve muita coisa, né? Espera muita coisa. Esperar nem tanto, né? A gente espera muito da gente mesmo. A gente espera que a gente tome as decisões. Eu esperava que eu conseguisse tomar as decisões corretas, né? Não sei se foram as melhores ou as piores, mas foram as decisões que eu dei conta de tomar naquele momento. E eu era muito novo, tinha 24 anos de idade. Então não tinha muita opção, né? Eu tinha a maturidade que eu tinha, né? Eu sempre tinha sido um pouco resistente a fazer terapia. Sempre achei que a terapia não iria acrescentar absolutamente nada para mim. E tive contato com a terapia pela primeira vez em 2015, ainda no formato de terapia de casal, numa tentativa de salvar o casamento em 2015. E eu comecei, a partir dali, a olhar a terapia com outros olhos. Um mês antes de ter sido notificado da separação, eu comecei um outro processo de terapia, dessa vez de terapia individual. Um mês antes da gente se separar de fato, a gente já tinha tido uma briga feia, e naquela briga já havia sido manifestado o interesse de se separar, e meu desespero fez com que ela ficasse um pouco mais, a gente tentasse mais uma vez, mas o que não deu certo, de fato. E a terapia que tinha sido iniciada numa tentativa de tentar salvar meu casamento acabou se transformando numa terapia para salvar minhas emoções. E foi nessa terapia, que isso durou mais ou menos uns 8 meses, não lembro certo o prazo, que eu tive a oportunidade de expor todos os meus sentimentos e expor todas as minhas emoções, de expor a forma como eu estava reagindo ao meu luto e tive também a possibilidade de chorar muito, que era o que eu mais precisava. Ela foi uma perda dolorosa, mas a gente já estava se preparando psicologicamente, porque ela já estava doente, estava internada na UTI já há pelo menos 10 dias, se eu não me engano, tá certo? Então a gente, e apesar de ser filha do segundo casamento de meu pai, era uma irmã como eu, o meu outro irmão que é filho do casamento de meu pai com minha mãe, mas foi uma perda dolorosa, não tenha dúvida, mas eu tive que segurar um pouco as emoções, justamente porque fui eu que tomei a frente, e meu pai já é uma pessoa mais velha, é cardíaco, e aí eu tive que me preparar psicologicamente para segurar essas emoções, porque eu não podia transparecer uma fraqueza maior. Enfim, eu tinha que realmente me segurar. Então, como eu estava até falando já na pergunta anterior, meu pai era uma pessoa muito próxima de mim, a gente era como se fôssemos melhores amigos, a gente estava fazendo tudo junto, ele, por ser treinador e eu jogava futebol também, ele me treinava, a gente fazia as coisas juntos, estava sempre junto em todas as ações do dia a dia, a gente pode dizer assim. Para mim, na época foi bem difícil, porque eu tive que sair de casa, eu fiquei muito tempo pensando no que seria de mim, mas eu tive uma boa reação. Eu acho que apesar do luto que eu vivi, eu consegui reagir e continuar a minha vida, apesar de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento do momento.
chorei, fiquei quieto, fiquei mais reservado, fiquei mais irritado. Eu realmente não bloqueei nada. Eu vivi o luto da minha maneira. Não sou muito de conversar. Eu sou mais de acordar e tentar desenvolver boas ações e fazer as coisas e seguindo em frente. É muito difícil, né? A gente ter espaço para manifestar emoções, porque as pessoas às vezes não entendem, né? Quem não está vivendo o problema de perto não entende o que está acontecendo, não entende por que a gente poderia manifestar alguma coisa, né? Então esse negócio de aquela ideia das pessoas quererem te consolar numa coisa que não tem consolo. Ninguém precisa consolar ninguém, né? A gente precisa de que as pessoas entendam, assim, nem que entendam, a gente precisa que as pessoas ouçam o que a gente tem para dizer, mas a gente tem muito pouco espaço para demonstrar emoção, demonstrar as minhas fraquezas em relação a isso, né? As minhas dificuldades não são fraquezas, mas são dificuldades em relação à aceitação do processo, né? Então, espaço para isso, não pelo menos eu não senti espaço para demonstrar minhas emoções. Estratégia um pouco dura comigo mesmo para viver meu luto. Eu tive que matar todos os sentimentos que eu sentia pela minha ex-esposa. Eu tinha que parar de pensar nas coisas boas e só pensar nas coisas ruins. Eu tive que parar de lembrar dos momentos bons e só lembrar dos momentos críticos, para que isso eu pudesse afirmar o porquê que o meu relacionamento acabou. As pessoas acharam que essa estratégia ela não teria sucesso. Eu ia sofrer muito mais com isso. E até minha própria terapeuta disse pra mim, é uma estratégia, você pode ter sucesso ou não. E eu fui um pouco criticado até certo ponto por algumas pessoas, porque eu comecei a alimentar ódio pela minha ex-esposa. Eu comecei a alimentar desdém por ela. E alguns poucos contatos que nós tivemos após a separação, esse ódio se manifestou em alguns conflitos que nós tivemos. Mas enfim. No primeiro momento eu estava uma pessoa me segurando, realmente me contendo em relação às emoções. Não só porque eu precisava organizar e mostrar esse sentimento mais forte para meu pai, minha madrasta, mas eu realmente estava transparecendo, eu acredito, uma tranquilidade muito grande. No primeiro momento eu acredito que as pessoas entenderam que eu estava realmente forte, que eu estava tranquilo, que eu estava, vamos dizer assim, conformado. Mas isso era apenas uma espécie de uma capa que eu precisei colocar, tá certo? Para poder, de uma fantasia, para poder dar um suporte maior à outra parte da família que não estava com condições de segurar essas emoções. Eu lembro que eu tinha uma namorada na época, eu ia pra casa dela, às vezes eu ficava, tipo, triste, assim, de repente eu começava a chorar, eu pensava, eu lembrava, o mesmo quando eu estava na casa da minha avó, eu ficava triste, via uma foto, lembrava de algum momento e eu ficava pensando nos momentos bons que a gente teve, mas eu acho que a gente
que eu tive esse espaço sim para demonstrar, e eu chorei bastante, eu sofri bastante, foram meses difíceis, mas que foram bem levados depois, e hoje em dia eu encaro isso com bons olhos, falo bem sobre isso, mas eu tive esse espaço sim, todos me respeitaram e além de me ajudarem, me respeitaram o meu espaço. Sim, eu tive bastante espaço para demonstrar minhas emoções. Eu fui para casa de minha namorada, Rita, e fiquei lá uns 3 dias, chorando minha gata com ela. Ela conhecia a Cici também, me ajudou bastante. Dei abraços e fiquei um tempo também com minhas filhas. As duas choraram comigo, especialmente a pequena, que tinha uma afeição muito grande por Cici. A Cici era mais velha que as duas. Não, foi tudo nesse sentido, foi tudo muito bom. Me deixaram, ninguém reclamou de eu demonstrar tanto minhas emoções. Chorei muito. Até agora ainda dá muita tristeza falar dela. Já são 6 meses, mas foram 20 anos, né? Mesmo que ela tivesse velha, que ela tivesse acabada, que ela tivesse já passado da hora, eu sinto muita falta dela até agora. Não, acho que não. Acho que a reação independe do sexo, e sim da personalidade. Tem homens muito afetivos, tem mulheres que são menos afetivas, e apesar de reconhecer o vínculo entre mãe e filho desde a barriga, desde a amamentação, mas eu sempre fui um pai muito participativo, sempre estive muito junto à família, e a gente tinha uma interação muito grande, muito difícil, tanto para nós como para Alexandre. Acho que isso é muito determinante. A minha geração já é uma geração que hoje está com perto de 60 anos, né? É uma geração que foi criada assim, com uma relação com a masculinidade muito complicada, né? E a gente evoluir não é um processo fácil. Para um homem da minha geração e das gerações acima da minha, nas gerações abaixo da minha, o pessoal que está hoje com 50, que hoje está com 40, essas gerações aí alguns ainda têm, mesmo assim ainda tem isso, mas muito difícil para o homem, né? Aquela ideia de que homem não chora, né? E um homem macho, né? Um homem, e isso é muito complicado, porque a gente é criado com uma visão de masculinidade muito diferente da visão que eu tenho hoje da masculinidade, né? Da essência do ser, né? É muito mais importante o ser humano enquanto ser humano do que ser homem ou ser mulher, ou ser macho ou ser O fêmea, fato né? de eu ser homem não interferiu na minha forma de vivenciar minha perda. Apesar de no meu dia a dia eu ser extremamente racional, todas as vezes que eu precisei deixar minhas emoções falarem por mim, eu sempre me permiti. Tive momentos que eu chorei no ambiente de trabalho, tive momentos que eu tive que sair da minha sala e ir pro meu carro para poder chorar mais à vontade. Mas nunca escondi que eu não estava bem, eu nunca escondi as minhas emoções, os meus sentimentos quando eu precisei deixar isso aflorar. Eu acho que não seria diferente se eu fosse mulher, por exemplo. Não acredito que eu tenha interferido nisso, não. O que interferiu nessa forma de eu vivenciar esse luto foi a questão de eu ter tomado a frente de toda a situação no hospital, na questão de tomar a frente na hora de decidir as coisas do enterro, do sepultamento, mas não pelo fato de eu ser homem. Eu acho que essas mesmas atitudes seriam se fosse uma família onde tivesse uma outra pessoa, sendo mulher, as atitudes seriam as mesmas. E talvez sim, pelo fato de eu ser homem e meu pai também, a gente se entendia bastante, a gente tinha uma boa relação, homem para homem, pai para filho, a gente morava junto, a gente fazia tudo junto. Eu acho que isso facilitou um pouco, não diminuiu a dor, mas eu acho que isso me fez ver com olhos diferentes o que
foi até a morte, até a questão da morte. E por ser uma pessoa tão próxima de mim, para mim foi um pouco difícil, mas foi bem levado por mim. Eu vivi o meu luto, eu vivi momentos difíceis, mas hoje em dia eu falo bem sobre a questão, eu entendo a morte de uma maneira diferente, eu acredito. O fato de ser homem não atrapalhou em absolutamente nada a minha reação à morte de Cici. Absolutamente não mudou. Acho que se eu fosse mulher eu reagiria do mesmo jeito. Mesma tristeza, mesmo choro, mesma sensação de perda. Nunca dei muita abertura para as pessoas e também não me preocupo muito com a imagem que as pessoas têm a meu respeito. Então não me senti influenciado por nenhuma atitude deles, como acho que também não influenciei nada. Esse é um tema que eu me reservo a discutir só com a minha mulher e a minha filha. Eu acho que teve muito mais impacto a forma como eu reagi, né? Eu acho que a minha vivência dessa minha perda, né? Essa experiência de ter um filho que não era aquilo que eu sonhava, né? Quer dizer, o ruir de um sonho, eu acho que isso me fez ser diferente do que eu seria, do que eu era. Eu acho que a grande mudança em mim, eu agradeço isso imensamente. O meu filho ter vindo como ele veio, né? E eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu seria se não fosse desse jeito, mas muito melhor, né? Isso despertou em mim outras coisas. O fato dele ter nascido com aqueles problemas e eu ter que enxergar a vida por um ângulo que eu nunca tinha enxergado, né? De ver que falta quando ele estava mais velho já, cadeirante, ver que falta uma rampa de acesso em algum lugar, ver que tem uma escada numa escola que inviabiliza ele estudar lá. Quer dizer, a visão para o mundo, né, que a gente começa a ter é diferente, né? E isso eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu seria se não tivesse tido ele como ele teve, né? Como ele veio, né? Então, a dor da perda do filho ideal, do filho sonhado, eu acho que hoje eu entendo que aquele momento lá atrás me tornou uma pessoa melhor. Eu tive algumas decepções nesse processo. Algumas pessoas que sempre foram meus amigos, reagiram com brincadeiras, com um tom de deboche, o fato de estar me separando. E isso fez com que eu me afastasse dessas pessoas, pelo menos nesse período. Outras pessoas não, graças a Deus eu tive pessoas que que me ouviram e que me acolheram e a quem obviamente eu sou muito grato. Esse processo acabou fortalecendo ainda mais a amizade que eu tinha com essas pessoas. Eu acho que todos os meus amigos, na verdade, foram ao enterro. No início, realmente, eu estava com aquela fantasia, aquela capa que eu falei anteriormente, mas eles chegaram, me consolaram e depois disso realmente teve um momento lá onde eu realmente precisei me despedir, tirar essa fantasia e realmente a emoção subiu, né? Veio a flor da pele. Mas eu acredito que todos eles entenderam isso daí, não foi nada demais e nada que alguém pudesse interferir ou eu mesmo pudesse escolher o que eu deveria fazer, não. Aquilo veio de forma natural. Eu acho que teve alguns pontos positivos, sim. Algumas pessoas que até já tiveram algumas perdas, eu acho que essas pessoas se expressam melhor, eu acho que elas sabem o que falar nesse momento. E eu lembro que os amigos do meu pai e minha família foram fundamentais nesse processo. Eles me ajudaram bastante, eles
estavam sempre do meu lado, perguntando se eu precisava de alguma coisa e às vezes só com palavras também me apoiavam e me incentivavam. Eu acho que isso foi muito importante para mim. Sem contar que eles me deixaram eu expressar o meu luto em todos os momentos e entendiam isso a todo As momento. pessoas, aparentemente, a maior parte das pessoas achou normal. Eu senti necessidade de falar com as pessoas que eu gostava, com todas as pessoas com que eu falei gostavam de mim, e disse isso. Então, todas acharam normal e me apoiaram, felizmente. Ninguém achou estranha a minha... Todas elas entenderam minha emoção e minha tristeza. Minha filha pequena especificamente se juntou à minha tristeza. Não. Acho que conduzi muito bem o meu luto e consegui apoiar a minha família. Se eu fosse mudar alguma coisa no passado, seria a morte do meu filho. Acho que é claro que se pensasse friamente, né, assim, a minha vivência hoje me daria outras alternativas, outras perspectivas que eu não tinha naquela época pela minha falta de experiência. Com 24 anos de idade, eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje com 59. Talvez eu tivesse outros comportamentos, né? Mas acho não, tenho certeza que nas coisas da minha vida, todas as situações que eu passei, se eu estou aqui hoje é fruto das decisões que eu tomei lá atrás, né? E eu não estou arrependido nem em momento de estar onde eu estou hoje. Então, eu acho que sim, por um lado eu faria coisas diferentes, porque hoje eu tenho uma maturidade diferente, tenho um entendimento diferente das coisas, mas não mudaria nada. Não queria que mudasse nada. Acho que minha vida foi o que tinha que ser. E ela teve esses percalços e teve o Dudu como ele veio, e eu não queria que mudasse nada, não. Eu sou muito grato à vida que eu vivi. 10 anos atrás, quando eu vivi o meu luto, eu teria mudado algumas coisas. E o principal que eu teria mudado era não ter buscado como fuga os aplicativos de relacionamento. Eu fiz isso, obviamente, buscando diversão, buscando curtição, mas ao mesmo tempo eu meio que estava procurando uma substituta, alguém que eu pudesse me apaixonar novamente, e eu não estava preparado para isso. E o meu maior erro foi que eu não estava aberto a conhecer novas pessoas. Eu simplesmente estava buscando a minha ex-esposa nessas novas pessoas, e claro que eu não encontrei. Bem, se eu hoje olhasse para o passado, eu acho que eu não teria nenhum tipo de reação diferente, não. Nada daquilo foi programado, nem planejado, veio de forma natural. Tanto a minha iniciativa de tomar a frente para resolver os problemas, para tomar conta do hospital, como do sepultamento, das coisas, foi de forma tudo muito natural. E de forma nenhuma eu teria tomado outra atitude ou reagido de forma diferente do que eu fiz. Eu acho que eu vivi o meu luto, eu fui me recuperando, eu fui evoluindo com o tempo e eu fui amadurecendo essa ideia do que aconteceu. Não teria reagido de nenhuma forma diferente. Teria feito as mesmas coisas que eu fiz. Teria lidado com o meu luto mais ou menos da mesma forma. Teria sido tudo mais ou menos parecido. Eu passei uma semana o tempo todo com Cícia aqui. Última noite fiquei acordado com ela. Dei tudo que ela queria, coitadinha. E levei no dia seguinte para sacrificar. Então sim, teria feito exatamente igual, avisado as mesmas pessoas, chorado com as mesmas pessoas. Assim, o que eu ouvia muito era que são os desígnios de Deus, né? E aí eu me perguntei muito nesse momento, foram 2 momentos da minha vida que eu perguntei muito isso, falei assim, porra, que Deus é esse, né? Que fez isso comigo, né? Por que comigo?
E foi nesse momento, lá quando o Dudu nasceu, e depois quando o Dudu faleceu. Foi a mesma coisa, né? Isso. E o que as pessoas mais diziam para mim era que eram os desígnios de Deus, né? E eu acho que não era bom ouvir isso. Não foi bom ouvir isso naquele momento, e não é bom, para mim até hoje, não é bom ouvir esse momento. Acho que as frases que eu mais ouvi neste período de luto, da maioria das pessoas com quem eu me relacionei, as pessoas falavam: você precisa viver seu luto. E eu não entendia o que isso significava, hoje eu entendo. Ouvi frases: isso vai passar. Ouvi: de tempo ao tempo. Que eu acho que as três, no fundo, significam a mesma coisa. Mas também ouvi frases de pessoas, até pessoas com quem eu me decepcionei. Pessoas que chegaram para mim e disseram que eu estava fazendo uma grande besteira, como também disseram que eu iria me arrepender de ter terminado meu casamento. Eu não me lembro muito bem as frases que as pessoas me diziam. Primeiro porque já tem algum tempo isso, já tem bastante tempo que ela faleceu, mas eu tenho certeza que eram frases meio comuns, até porque nessa hora não tem muito o que ser dito, entendeu? Todas frases com muita pena de mim, lamentando muito sobre a minha perda e sobre a partida dela também, tá certo? Todas elas me reconfortando e sendo de uma forma que não impedisse o meu sentimento. Nenhuma delas impediu que eu chorasse, impediu que eu transmitisse aquele sentimento de luto, de pesar para meu pai, para minha madrasta, para meu irmão. Mas as frases exatamente que as pessoas diziam, eu realmente não me lembro. Eu acho até difícil de lembrar. Sei que muitos deles me abraçavam, me reconfortavam, me acariciavam, mas de forma nenhuma eu tenho condições de lembrar hoje quais as frases que as pessoas diziam. Eu acho que todo tipo de frase eu vi nesse período. As pessoas que já tinham passado por isso, eu acho que, como eu disse anteriormente, são as que mais sabem falar sobre o assunto, né? Coisas do tipo: o tempo vai te ajudar a curar, o tempo vai te fazer melhor. E a questão da força, muitas pessoas te dão força, te desejam força, só com palavras, alguns com um gesto caridoso, com alguma forma de te deixar melhor naquele momento. Eu acho que isso conta muito, um gesto, alguma forma de carinho expressada em um gesto. Eu acho que isso ajuda bastante. E as pessoas que já experienciaram também esse sentimento, eu acho que são as que mais sabem lidar com isso. Obrigado. Sempre que alguém daqui vai embora, dói bastante, mas depois melhora. E com o tempo vira um sentimento que nem sempre aflora, mas que fica na memória. Depois vira um sofrimento que corrói tudo por dentro, que penetra no organismo, que devora, mas depois também melhora. Sempre que alguém daqui vai embora, dói bastante, mas depois melhora. E com o tempo torna-se um tormento que castiga, deteriora, feito ave predatória. Depois vira um instrumento de martírio duro e lento, uma queda num abismo que apavora, mas depois também melhora. E vira então uma força inexplicável que deixa todo mundo mais amável. Um
pouco é consequência da saudade, um pouco é que voltou a felicidade, um pouco é que também já era hora, um pouco é pra ninguém mais ir embora. Vira uma esperança, cresce de um jeito que a gente até balança, enfim. Às vezes dói bastante, mas melhora. Enfim, é só felicidade aqui e agora. É bom, não fala muito que piora. Enfim, é só felicidade.